Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominação para Yahvé, mas o seu favor é para a oração dos homens retos. Meu irmão e minha irmã, temos que entender que Deus olha atentamente para cada um de nós individualmente. E Ele sabe muito bem se aquilo que estamos sacrificando é bom para Ele ou não, se é verdadeiro ou não. Hoje, temos que ter esse olhar para nós, para entender se verdadeiramente aquilo que estamos sacrificando é para a adoração de Deus, se é o primeiro ou se estamos aqui agindo com abominação. Se pegarmos aqui, quem agiu aqui, quem ofereceu a Deus, né, um sacrifício, mas que Deus não aceitou. Se a gente pegar no livro de Gênesis, vamos ver lá o relato de Caim e Abel, aonde Caim oferece frutos, mas oferece qualquer fruto. E Abel oferece aquilo que é primeiro, o que agradou a Deus. Então, muitas vezes eu acho que eu estou sacrificando, oferecendo aquilo que é bom aos meus olhos, mas não é bom para Deus. Eu ainda estou colocando alguma coisa em primeiro lugar na minha vida que não é Deus. E hoje eu tenho que reconhecer isso. Aqui vemos isso daí. Eu não posso oferecer qualquer coisa, eu tenho que oferecer aquilo que é primeiro. E em primeiro lugar, oferecer a Deus o primeiro lugar na minha vida. Às vezes você está deixando outras coisas serem o centro da sua vida. Talvez até um bicho que deveria ser de estimação, mas que você o colocou em primeiro lugar. Não adianta ir na igreja no domingo e durante a semana deixar um bicho ser o primeiro na sua vida aí. Um cachorro, um gato, seja o que for. Que é os pets, né? Temos que entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, não um animal. Eu não estou falando aqui para tratar os animais de qualquer jeito. São Francisco, ele amava os animais, mas ele não o tinha em primeiro lugar da sua vida. O primeiro lugar da nossa vida é de Deus. Buscai a Deus e os reinos, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A minha esposa não tem o primeiro lugar na minha vida. Os meus filhos não têm o primeiro lugar na minha vida. E nem eu quero ter o primeiro lugar na vida deles. O primeiro lugar na minha vida é Deus, o primeiro lugar na vida deles tem que ser de Deus também. Mas isso é individualmente. Cada um de nós temos que lutar para manter isso vivo. Deus em primeiro lugar, depois o resto. Assim, eu andarei em retidão. Se pegarmos aqui a respeito, ainda no livro de Gênesis, né? Lá no capítulo 22, o sacrifício de Abraão, né? Abraão, ele não negou o seu filho único, Isaque. Tanto é que ele é chamado de pai da fé. É um grande exemplo para todos nós, aonde não devemos colocar nada em primeiro lugar na nossa vida, pois se o fizermos, estamos buscando a Deus com aquilo que não é de melhor, mas aquilo que está sobrando. Hoje vejo, voltando ao assunto aí dos bichos, né? Outro dia eu escutei o que é verdadeiramente uma aberração. O homem falou para mim que no leito conjugal dele tem um cachorro, ao ponto deles não poderem se mexer porque o cachorro morde o pé deles. Não pode acontecer isso. E as aberrações não param por aí. Fazem-se festa de aniversário para os bichos, isso, aquilo. Os bichos estão tomando conta da vida, estão pegando o primeiro lugar. Eu trabalhei com uma pessoa que não queria ter filhos, mas colocou uma cadela como filha.
Animal não é imagem e semelhança de Deus. Entenda isso. Cuidar, zelar é uma coisa. Adorar é outra. Você está tirando Deus do centro da sua vida e está adorando um bicho. E isso não pode acontecer. É abominação. Aí você vai na igreja achando que está tudo normal. Durante a semana, você fez aquilo que é mal. E vai na igreja no domingo achando que está fazendo a melhor coisa e não está. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1851. É justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade, incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombaria da parte dos chefes do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. No entanto, exatamente na hora das trevas do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. O sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. A palavra nos traz: Deus amou o mundo de tão grande maneira que deu seu Filho único por nós, em sacrifício por nós, numa morte e morte de cruz. Até Deus, meu irmão e minha irmã, pare para pensar agora, deu o que era mais valioso por nós. E nós estamos dando o que a Ele? Que sacrifício estamos fazendo por Ele? Será que é o que resta, o que sobra? É realmente isso? Colocando animais em primeiro lugar? Temos que ter muito cuidado. Deus está olhando atentamente para cada um de nós. A minha oração tem que ser uma oração sincera, de arrependimento, de um coração contrito, de reconhecimento. Se pegarmos aqui, ainda aqui no Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 10, nos traz assim: severa disciplina para quem se afasta da trilha, quem odeia repreensão morrerá. Eu acho que eu estou andando corretamente, mas eu não aceito a repreensão. A palavra do Senhor tem que vir até nós e não bater e ir para outros lados. Ela tem que vir até nós e a gente tem que deixá-la penetrar grandemente. Só assim iremos entender o que o Senhor está falando de fato a cada um de nós. E nesse momento Ele está falando com cada um de nós. Mas compete a cada um de nós entender, absorver e deixá-la penetrar grandemente. E reconhecer o que estamos fazendo. Se nós não deixarmos isso acontecer, continuaremos a oferecer um sacrifício que é abominável para Deus. Nos enganamos, só nós, achando que estamos fazendo o que é certo. E não estamos. Mas o seu favor é para a oração dos homens retos. O que veio muito forte agora foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo viu, quando estava ali sendo, ofertado o dízimo, todos estavam dando aquilo que sobra. Mas uma senhora deu uma única moeda, que era tudo o que tinha. E Jesus falou sobre isso. Verdadeiramente ela está dando tudo, enquanto os outros estão dando aquilo que sobra. Muitas vezes somos eu e você, nos enganando, pois não estamos enganando a Deus. Podemos fazer mais, mas não o fazemos. Podemos nos sacrificar verdadeiramente, mas queremos dar só aquilo que sobra, o que resta. Muito cuidado. Não tire Deus do centro da sua vida. É o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não deixe um animal ser o primeiro na sua vida. Cuidar, sim. Zelar, sim. Amar, sim. Mas adorar somente a Deus. Ah, você está falando isso, mas vocês têm imagens, têm santos. Nos são luzeiros, apontando o caminho sempre de Cristo.
numa vida de mortificação. É isso que nos representa. Unção, inspiração. Eu sou devoto de Santo Antônio. Antes de eu falar que uma pessoa está adorando aquilo, eu tenho que ver de quem ela está falando. Procure saber quem verdadeiramente foi Santo Antônio. Você vai ver a vida desse homem de total entrega a Deus. Total entrega a Deus. Rejeitando riquezas, rejeitando um nome para se dar completamente em sacrifício ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, olhemos hoje para nós. Será que estamos dando verdadeiramente aquilo que é primeiro da nossa vida ao Senhor? Ou é aquilo que está sobrando? Reflitamos neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.